Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que é o Bitcoin. Essa criptomoeda que todo mundo fala que vai ficar rico. Essa criptomoeda, ela foi criada em janeiro de 2009. Ela se permanece já por volta dos 13 anos, que foi um famoso, um misterioso pessoa oriental, Satoshi, que criou, que ninguém sabe quem é essa pessoa, só há rumores, não é? No caso assim, se é um chinês, se é um americano, se é um japonês. E assim, ele criou essa criptomoeda, que no caso assim, que ela não tem uma centralização e ela não tem um governo por trás. Ela é totalmente independente. E a validação dela, da compra e venda, é pela as famosas blockchain. O que significa isso? Isso significa um grande livro, onde que está todo mundo interligado na mesma rede, onde que a cada 10 minutos, essas redes, essas pessoas eles estão validando, autorizando e atualizando as pessoas que estão comprando e vendendo. E assim, essa criptomoeda, desde a sua criação, ela só cresceu de uma forma exponencial, que é a forma que, no caso, que nenhum jovem ou uma pessoa com um pouco de idade mais avançada, para conseguir fazer uma reserva de valor, pode negligenciar. Que assim, que num momento futuro, que todo mundo vai ter que ter uma fração dessa criptomoeda em seus investimentos. Porque é a criptomoeda, é a moeda, é o dinheiro do futuro. Então, assim, é importante as pessoas, colocar na sua carteira de investimento. Tem que ter alguma fração, tem que ter alguma porcentagem, porque é a moeda do futuro, é a moeda que veio para ficar, você entendeu? No caso assim, a gente lembrando que o Donald Trump, ele vai, no ano de 2025, fazer uma reserva de Bitcoin para estratégica para os Estados Unidos, e aonde que com certeza vai ter esse movimento de aumento, de alavancar mais e mais ainda o Bitcoin. Quando eles criaram o Bitcoin, eles criaram com uma certa quantidade e eles forneciam para algumas pessoas, quando você comprava determinado produto, eles te davam o cupom em Bitcoin. E teve uma curiosidade que uma dessas pessoas que compraram determinado item e ganhou o cupom do Bitcoin, ele comprou o Bitcoin nos anos posteriores com o valor de uma pizza. E assim, ele ficou muito arrependido, né? Quando passou o longo do tempo, né, ao longo dos anos, ele ficou muito arrependido com aquele Bitcoin que ele ganhou, né? Com essa promoção das pessoas que criaram ali, como fosse um cupom Valid. E ele ficou muito infeliz, porque ele jogou sua sorte pelo vento. Então, assim, desde a sua criação, o Bitcoin, que ele vai chegar a uma determinada numeração, ele não vai conseguir mais se expandir. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ficar sem. Então, assim, é por isso que, no caso, que ele é muito valioso e porque ele é escasso. É como fosse o ouro. Ele vai chegar a uma determinada quantia e ali ele não vai conseguir mais se expandir ou até mesmo outra pessoa conseguir criar mais bitcoins desse ativo. Então, assim, o que eu vejo no caso assim? Muitas pessoas que compraram desde aquela época e carregaram, essas pessoas se tornaram milionárias. E a projeção dele para esse ano de 2025, através da vitória do Donald Trump, é uma projeção muito boa. Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um país perto da gente aqui, El Salvador. Esse presidente, ele colocou crença no Bitcoin ali naquele seu país. E ele veio fazendo reservas de Bitcoin ao longo dos anos. E incentivou as pessoas ali do seu país, o comerciante, desde o pequeno ao grande, a receber o pagamento em Bitcoin. A ele circular o pagamento em Bitcoin. Em compra, aceitar, tudo que for possível ali nas transações ali, de compra e venda, ele incentivou a população ali, dos comerciantes, do pequeno ao grande, para receber o Bitcoin. Porque ele tinha certeza que ia passar os anos, o Bitcoin ele ia valorizar. Ele ia se tornar algo, ele ia se tornar e vai se tornar algo potencial em valor. Então assim, o Donald Trump, o que ele anunciou o ano passado? Ele anunciou o ano passado que os Estados Unidos, ele não vai ficar de fora também dessa corrida, porque os Estados Unidos, ele deixou, tem que explicar em outros vídeos mais para frente, ele deixou de
deixar o dinheiro dele atrelado ao dólar na década de mais ou menos 70. Que era o quê? Toda a riqueza do seu país era o valor, a quantia que os Estados Unidos tinha em ouro. No Banco Central e no Banco Central do mundo inteiro. Então, assim, ele deixou desde a época de 70 a não ser atrelado mais à quantia de ouro que aquele determinado país tem. Então, assim, e ele vendo que o mundo, ele tá nessa mudança constante, no caso assim, é como que eu falei aquele exemplo aqui no Brasil, da questão, no ano 2000, das videolocadoras. As videolocadoras foi engolida pela internet e pelo streaming. E ele vendo que isso pode acontecer com o seu país, o Donald Trump, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma reserva internacional, vai criar uma reserva em Bitcoin. E assim, ele criando essa reserva, a quantia que ele, aquele país, a maior potência, o maior PIB, comprar, os Estados Unidos, com certeza vai influenciar no valor do Bitcoin. Principalmente se ele fizer um ETF, que eu acho que tem um projeto de lei de fazer um ETF de Bitcoin, de Ethereum, das principais moedas. Então, assim, o que isso quer representar pra gente, que, como que eu já falei nos vídeos anteriores, que a gente, o Brasil, a gente não tem uma moeda forte, você entendeu? Se você perguntar pros seus pais, se você perguntar pra uma pessoa mais velha, você vai ver que, no caso aqui, na década de 90, muitas pessoas pobres ficaram ricas, compraram casa, que era na época da hiperinflação, na época do Sarney. As pessoas vendiam a casa, colocavam no banco, de um dia pro outro, para você imaginar. Imagina hoje, no caso, como que era essa hiperinflação que tinha na época do Sarney. Era assim, a hiperinflação estava por volta de 100, 200, super alta. Você pegava aquele volume de 100 mil, de um dia para o outro, semanas, aquele valor já multiplicava para 200 mil. Então, assim, muitas pessoas antigas vai falar que foi a melhor época, quem tinha dinheiro, que comprou casa, que comprou carro, comprou bens, tudo que conseguiu adquirir ali através desse movimento. Que é aí onde que veio para eles conter essa hiperinflação, né? Aí veio aquele plano do Collor que acabou congelando as poupanças para controlar esse fluxo de dinheiro, porque muita gente estava vendendo as coisas rapidamente para conseguir aquele valor rápido. Então, assim, é uma onda. Quem pegar aquela onda vai se dar bem. Quem beber de água limpa vai se dar bem. Os primeiros que beber de água limpa vai se dar bem. Então é uma onda. Então, assim, essa onda você não pode negligenciar. Aí o que eu falo? É o que eu falei. Pra pessoa que tem uma idade avançada, um exemplo. Aqui eu vou te dar. Cara, você quer se tornar bilionário com 60 anos ou você quer se tornar milionário com 30 anos? Eu quero me tornar milionário com 30 anos. Por quê? Porque eu acredito muito em energia. Porque muitas das vezes, às vezes, você com 60, 70, com uma idade avançada, você não vai ter tanta energia para você usufruir o seu dinheiro, tudo que tem de bom e de melhor nesse mundo. Então, assim, você sabendo disso, então, no caso assim, a minha opinião, eu prefiro ficar milionário jovem. Então, assim, é como que eu falo, pra pessoa que é jovem, você tem o poder do tempo. O que é o poder do tempo? Você tem um tempo a seu favor. Você entendeu? Você tem um tempo a seu favor. Então, assim, você vai poder comprar, um valor da porcentagem alta que você ganha, que você faz em renda extra, você entendeu? E você deixar e carregar. Porque, assim, todas as projeções, quase 100%, vai dizer que daqui 10 anos você vai se tornar milionário. Hoje o Bitcoin está por volta, mais ou menos, de 600 mil reais. Então, assim, dizem que ele vai chegar a 1 milhão de dólares. Você converter isso aí em reais, cara, é quase 6 milhões de reais. Então, assim, ele tá num valor de 1/10. Se você for olhar, divide em 10, ele tá 1/10. Então, assim, você que é jovem, você tem o poder do tempo a seu favor. Você vai comprando, vai carregando, entendeu? Estuda na questão, assim, para você deixar o seu Bitcoin seguro, mas porque assim, o que as pessoas falam? Como você vai carregar ao longo do tempo? É bom você, no caso, estudar. Eu tenho, no meu curso aí, no Nômade de Passaporte, eu ensino lá como que você montar uma carteira fria. O que acontece? É uma carteira fria, é uma carteira como fosse um pendrive que você consegue resgatar os seus Bitcoin. Essa carteira, esse pendrive, ele tem alguma senha que você não pode perder e você pode guardar em um cofre em qualquer lugar e carregar para a vida inteira. Porque assim, os bitcoins são seus. Porque assim, o que acontece? Você deixar em alguma corretora, porque às vezes assim, você tem um perigo da corretora falir, você tem um perigo da corretora ser hackeada. Então assim, inúmeras coisas. Por quê? Você que é jovem, como eu tô falando, você vai carregar esse bitcoin ao longo dos anos. 10 anos, um exemplo. Um jovem de 17 anos, 16 anos, 18 anos, vai carregar ao longo dos 25 anos. Você vai se tornar milionário, provavelmente,
jovem. Assim, e para uma pessoa que é mais velha, acima de 30 a 40 anos, eu falo, eu digo assim, para não alocar um valor muito exorbitante. Por quê? Porque assim, você tem que ter a questão, muitas das vezes, às vezes, ter um pouco de segurança. E assim, no caso assim, você vai alocar 20%, 20, 15%, 30% da sua renda, você entendeu? Ao longo do tempo, para tentar fazer o preço médio, não é? No caso assim, ao longo dos anos. E, e eu tenho certeza, no caso assim, eu tenho uma certeza absoluta, assim, que no caso, como olhando para todas as projeções, quando a gente olha para o passado, no caso assim, é que tudo indica que muitos países, eles vão começar a aderir, como é El Salvador. Porque assim, no caso, porque você pode ver, se você olhar a moeda, o real, ela foi a moeda que mais se desvalorizou do mundo inteiro. Então, assim, a moeda que mais se valorizou foi da Argentina. Hoje, para os brasileiros ir para uma viagem para a Argentina, ela está saindo um pouco mais cara. Até mesmo, às vezes, duas vezes mais do que antes, que as pessoas iam, né, com um valor bem baixo. Então, assim, por que isso afetou? Porque foi as mudanças, as diretrizes do Milei, do presidente da Argentina, para restringir a inflação do seu país, e isso acabou melhorando, isso acabou refletindo na sua moeda. Você entendeu? No caso assim, porque toda vez, no caso, quando o nosso presidente ele toma alguma medida, que no caso que vai fazer o nosso país gastar mais, que não controla os gastos, quem está no topo da pirâmide. E tudo isso reflete a gente sabendo que o dólar, no caso, é o que é como fosse a locomoção do mundo inteiro. Então, aqueles investidores americanos, ele vendo que o Brasil ele não está fazendo a lição de casa em poupar, a lição de casa de economizar, no caso, e fazer investimentos inteligentes, aqueles americanos, ele acaba tirando esse dinheiro do nosso país, ele acaba levando para os Estados Unidos também, onde que a taxa de juros, que era sempre negativa nos Estados Unidos, ela teve um aumento, e sabendo que a moeda americana é uma moeda sólida, forte, eles acabam levando para o seu país de origem, porque lá eles vão ter mais segurança em ganhar aquele dinheiro com segurança e não ter problema nenhuma judicial ou qualquer arbitrariedade de algum presidente. Então, assim, e você sabendo disso, principalmente você que é jovem ou uma pessoa que é velha, que tem um sonho em conhecer outros países, você tem um sonho de fazer um intercâmbio, você tem um sonho de fazer um curso fora do Brasil, você precisa montar a sua carteira voltada internacional, que é Bitcoin, que é dólar, que é euro. São moedas fortes, de países fortes, subdesenvolvidos. E assim, e fora o Bitcoin, existe, também está lá no meu curso, lá Nômade Passaporte, existe as altcoins, que são moedas de pequeno valor, que tem uma explosão, que pode ter uma explosão gigantesca. Eu estou falando aí um exemplo de 1000%, 2000%. Cara, se você colocar R$1.000, faz R$1.000 e 1000% uma moeda que se valorizar em um ano. Você entendeu? No caso assim. Então, assim, é um valor, no caso assim, que pode mudar a sua vida, legal. Você entendeu? Para você comprar um carro, para você dar entrada na sua casa. Você entendeu? No caso assim, 50% do seu financiamento, para você não financiar com pouco, com só os 20%, os 30% do financiamento. Você entendeu? Você pode dar uma entrada legal, até mesmo quitar comprar sua casa à vista. Então, assim, e coisas que, no caso assim, que qualquer pessoa brasileira tem que saber, tem que colocar em sua vida. E porque, assim, eu não consigo entender.
Porque, meu, é um investimento, no caso é algo assim que você tem que tirar do seu tempo, meu, 1 hora por dia. Porque, como que eu falei nos vídeos anteriores, tem estudo que as pessoas renomadas, cientistas, já fizeram, que informações curtas, TikTok, curtas, cara, isso daí é ruim pro nosso cérebro. Eu tava vendo uma matéria na questão que essas informações curtas para os jovens, para as crianças, vai ser péssima pro futuro. Você entendeu? No caso assim, porque é dopamina rápida, e assim, no caso assim, o nosso cérebro, ele precisa, no caso assim, de conteúdo, é como que eu tô falando, youtuber, longo, conteúdo longo, entendeu? No caso assim, para você conseguir se concentrar, para você conseguir, no caso assim, racionalizar aquela informação, você entendeu? No caso assim. E assim, no caso, são coisas que, no caso assim, você não pode negligenciar, porque se você negligenciar, eu tenho certeza que, no caso, você vai olhar para o passado, você vai se arrepender. Você vai olhar para o passado, você vai se arrepender, meu, porque eu não comprei naquela época. Meu, porque eu não tive uma fração. Entendeu? Então é por isso que eu falo, no caso, para a pessoa que está com uma idade mais avançada, meu, aporta aquilo que não vai te fazer falta. Deixa, carrega e esquece. Você entendeu? No caso assim, para você que é jovem, cara, se arrisca mais. Porque assim, no caso, você que é jovem, meu, arrumou um emprego, cara, tá ganhando R$ 1.200, cara, coloca R$ 300 por dia, por mês, coloca R$ 300 por mês, coloca R$ 400 por mês. Você entendeu? Porque assim, vale a pena, no caso assim, ao longo dos anos aí, você vai conseguir mudar a sua vida de uma certa forma gigantesca. Você entendeu? Então assim, pessoal, mais uma pitada aqui de Bitcoin, né? No caso assim, eu tô falando mais da questão do Bitcoin, né? Que é aquele ativo de ouro escasso, digital, que é aquele ativo que no caso que vai chegar numa certa quantidade, ele não vai conseguir mais se expandir. Quem tem, tem, quem não tem, não vai ter mais. Então, assim, nos próximos vídeos a gente vai falar de outras criptomoedas, a gente vai falar de outras altcoins, tá bom? Tamo junto, esse é o vídeo. E Nômade Passaporte aí com o poder do NoFap.